Amém. Paz de Jesus, irmãos. Para nós é uma alegria poder ter esse tempo aqui, né? Um tempo diferente mesmo, mas um tempo que está debaixo do controle soberano do nosso Senhor. E nós sabemos que o Senhor nunca é pego de surpresa, viu? E para nós também é esse desafio agora de poder estar aqui com os irmãos, mas também esperar o tempo certo para poder abraçá-los. Isso para nós tem sido talvez um dos maiores desafios nesse tempo aqui. É uma alegria poder aproveitar essa oportunidade para repartir com os irmãos aquilo que temos visto, aquilo que temos aprendido com o Senhor e quero deixar também aqui um grande abraço da minha família, da minha esposa Cíntia, dos meus filhos. E ao longo desses dias, desse tempo, a gente vai repartindo e compartilhando. Em relação ao livro, Consciência, Identidade e Propósito, é baseado em uma palavra que o Senhor me deu há um tempo atrás. E Deus colocou no nosso coração de escrever isso e publicar, para que possa abençoar a vida das pessoas. Então, se você quer saber um pouco mais a respeito desse tema e receber do Senhor também, você pode entrar em contato conosco aí através das redes sociais, Facebook, Instagram. E aí a gente pode te passar mais informações. Alguém me perguntou qual o valor do livro. R$30 você pode adquirir. Então você entra em contato conosco ali na rede social. E aí a gente combina como faz, manda por correio, enfim, a gente dá um jeito. A gente vai chegar em você, fica tranquilo. Em nome de Jesus. Aquilo que Deus tem colocado no meu coração nesses dias tem sido um tempo de reflexão mesmo. A gente tem visto essas notícias e um tempo de incerteza. Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, no capítulo 18, para a gente poder iniciar aqui essa reflexão. Um tempo de desafio, um tempo de incerteza que nós estamos vivendo, onde parece que toda a sabedoria humana foi colocada em xeque nesses dias. A ciência não sabe o que fazer. Há uns dias atrás eu conversava com um médico e eu perguntei para ele o que a medicina de fato pode nos dizer a respeito desse tempo. E ele disse assim: olha, a medicina está usando todos os seus protocolos, todos os seus sábios, mas ainda não se tem nenhuma informação concreta a respeito de como combater essa epidemia. Nós estamos dentro do quadro médico, pesquisadores e da ciência, fazendo tudo possível, tudo que está à nossa disposição, mas nós não temos ainda uma definição de caminho. Por outro lado, a gente vê a economia entrando em colapso nas nações da terra. Lá no continente europeu, tudo parou. Tudo parou. Há uma incerteza no ar. E com a incerteza vem o medo. E com o medo começam as perguntas. E agora o que vai acontecer? Sabe, amados, e esse é o tempo que eu creio. E é isso que o Espírito Santo tem colocado no meu coração. Que a igreja precisa compreender o seu papel. Temos visto muitas vezes nós como igreja olhando para essas circunstâncias que nós estamos inseridos nelas e nos submetendo a esses medos e incertezas, mas de fato, amado, é um tempo, e eu creio nisso, da igreja se levantar na sua unção profética e se posicionar para esse momento. É um tempo onde tudo aquilo que é humano está parado, e é o tempo daquilo que é sobrenatural, daquilo que é do Senhor, se fazer presente nesse tempo. E quando a gente vê a vida do profeta Jeremias, esse homem de Deus, que viveu num tempo difícil, um tempo onde o povo de Israel estava no cativeiro da Babilônia, um tempo onde havia medos, incertezas, questionamentos, mudanças. O Senhor o levanta como voz profética para a nação e para as nações à sua volta. E no capítulo 18, uma passagem muito conhecida, eu gostaria de ler com você. A palavra de Deus diz assim: palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor: levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo:
casa de Israel, será que não posso fazer com vocês o que fez esse oleiro? Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Sabe, amados, isso é uma palavra para esse profeta. E esse profeta aqui, ele representa simbolicamente, é uma figura da igreja. Uma figura da igreja que tem como função ouvir as palavras do Senhor. Que tem como prerrogativa nesse tempo difícil estar atento àquilo que Deus quer falar. Ainda que as circunstâncias sejam adversas e contrárias, nós vivemos um tempo onde o Senhor continua falando. A palavra de Deus diz no livro de Hebreus que no tempo antigo o Senhor falava aos pais através dos profetas, e nesses últimos dias Ele tem nos falado através do seu Filho, quer dizer, Ele continua falando, e nós precisamos estar atentos para ouvir a sua voz, porque Ele quer usar a minha vida, Ele quer usar a tua vida nesse tempo, como voz profética, para comunicar a sua vontade, comunicar a sua verdade para esse momento. E é interessante aqui que o Senhor começa a trabalhar com esse homem numa direção. Deus não está restrito a um lugar físico para falar. E de fato, quando a gente olha a vida dos profetas, Deus fala com os profetas nos mais variados lugares. Mas aqui ele disse para Jeremias, olha Jeremias, você vai à casa do oleiro. Sai de onde você está e vai para o lugar que eu estou te dizendo, a casa do oleiro, porque lá você vai ouvir aquilo que eu tenho para te dizer, meus irmãos. Existem momentos que o Senhor quer nos fazer, não apenas ir a um lugar físico, mas Ele quer nos provocar um movimento de encontro a um lugar espiritual de revelação. E quando Deus chega para esse homem e diz, vai à casa do oleiro, Ele está dizendo, olha, eu tenho algo para te comunicar, mas para isso você precisa se mover em obediência à minha voz. É um tempo de obediência para a vida da igreja. É um tempo onde a voz do Senhor quer nos levar a obedecê-lo num movimento de encontro a um lugar de revelação mais profundo. E isso vem, amado, nesse tempo de medo, de incerteza, aonde as circunstâncias podem ser adversas. Esse lugar de revelação é um lugar escondido nele, aonde ele tem verdades profundas para comunicar a nosso respeito. Desce à casa do oleiro, porque lá eu vou comunicar a ti as minhas palavras. Em outras palavras, nós poderíamos dizer, sai desse ambiente de medo, de incerteza, de dúvida, de questionamento, aonde ninguém sabe o que dizer e para onde levar as pessoas, e vai para o lugar que eu estou te dizendo, porque lá a minha voz vai ser clara, vai ser concreta, vai ser com certeza no teu coração. Desce à casa do oleiro, porque lá você vai ouvir as minhas palavras. É um tempo, amados, onde nós temos que obedecer. Obedecer, a obediência da igreja tem que ser como a obediência do profeta. Jeremias não ficou questionando por que Deus, Senhor, será que o Senhor não pode falar comigo aqui? Não, a palavra de Deus diz que Jeremias imediatamente foi até aquele lugar. Jeremias, ele, através daquela voz que falou ao seu coração, ele criou na sua vida um movimento de encontro, aquilo que Deus falou. Isso se chama obediência. A obediência nos leva, amados, de encontro às verdades profundas e escondidas que o Senhor tem para nós nesses tempos de incerteza, de medo, de questionamentos. E aí foi Jeremias para aquele lugar, e olhando ali aquele oleiro trabalhando na sua atividade, a palavra de Deus diz que o vaso que ele fazia, que aquela peça que ele construía, estragou nas suas mãos. Por alguma razão, ele talvez perdeu o tempo da roda, perdeu o movimento e estragou aquele vaso. E esse momento aqui parece que é exatamente o momento da perda do sentido, do propósito. Todo artífice, todo oleiro, todo artesão,
ele quando está construindo uma peça com as suas mãos, ele tem um propósito, ele tem uma intenção, ele olha para aquilo e já pensa naquele ornamento que ele está construindo, servindo, enfeitando, recebendo alguma coisa. E agora, por alguma razão, aquilo se estraga. E parece que o tempo que nós estamos vivendo, tudo aquilo que nós havíamos planejado, proposto para esse ano, parece que se estragou. Perdemos o tempo. Uma circunstância externa, uma notícia, uma epidemia, colocou por terra tudo aquilo que nós estávamos construindo na nossa vida. Mas sabe, amados, aqui quando o Senhor começa a mostrar para esse homem, para Jeremias, aquilo que está acontecendo, eu percebo algumas coisas muito importantes aqui. A Bíblia diz que o vaso se estragou. Externamente perdeu. Mas o barro continuou o mesmo. Isso significa dizer o seguinte: ainda que externamente, ainda que as circunstâncias mudem, ainda que a configuração mude, internamente a natureza não muda. E é isso que nós precisamos entender como igreja. Ainda que as circunstâncias da terra tenham mudado nesses dias, ainda que nós não possamos nos reunir fisicamente como igreja, ainda que nós não possamos nos abraçar como gostaríamos, a nossa natureza, a nossa essência não muda e jamais mudará. As configurações mudam constantemente e irão mudar daqui para frente, cada vez mais. Há quem diga que jamais iremos viver como vivíamos há um ano atrás, por muitas razões. Eu ouvi alguém falar esses dias que na história alguns momentos marcam a humanidade e mudam a maneira como as pessoas vivem. Um desses momentos mais recentes foram os ataques no 11 de setembro nas Torres Gêmeas em Nova York. E parece que este momento que nós estamos vivendo é um tempo como esse. Isso vai mudar radicalmente a maneira como as pessoas vivem as suas vidas. Mas isso não pode mudar a natureza da vida da igreja e o seu papel profético nesse tempo, nessa geração. E aí o texto continua nos dizendo, acompanhe comigo. Como vaso, versículo 4, como o vaso que o oleiro fazia de barro, se estragou nas suas mãos, quer dizer, as circunstâncias mudaram, a configuração mudou, a Bíblia diz, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. O oleiro preservou aquele barro, aquela matéria-prima, ele manteve. E a Bíblia diz que passou a fazer outro, segundo bem lhe pareceu. Quer dizer, a sua vontade parece que mudou. Ele olhou para aquele formato, talvez tenha pensado, não, vou fazer de outro jeito. Vou fazer um pouco mais largo. E usou o mesmo barro. Agora o que nós precisamos entender, amados, é que os planos mudam, mas o propósito é o mesmo. Esse oleiro representa aqui um propósito de construir algo para que sirva a um propósito específico. Quando se estraga, quando muda a configuração, ele torna a fazer outro vaso com o mesmo propósito, mas de uma outra forma, segundo bem lhe pareceu. Ele mudou o plano, mudou a planta, mudou o design, mudou o formato. E a pergunta que fica é como igreja, nós precisamos discernir a vontade de Deus. Como nós vamos discernir os tempos e as estações que nós estamos vivendo? Não existe outra forma, meus irmãos. Não são os meios de comunicação, não é a mídia que vai nos dizer quais tempos nós estamos vivendo. Nós precisamos entender que como igreja, nós precisamos receber do Senhor uma palavra sobre o tempo que nós estamos vivendo. E isso vem com intimidade. Porque é na intimidade que se formam as alianças. A palavra de Deus diz no Salmo 25:14, que
A intimidade do Senhor é para aqueles com quem Ele tem uma aliança. Para discernir a vontade de alguém, o pensamento de alguém, nós precisamos estar próximos, conectados. Ainda que talvez você possa dizer, pastor, mas a gente não pode mais abraçar. Não, eu estou falando da proximidade, do entendimento, do coração, da unidade. Porque isso vai trabalhar, amados, em várias formas. Aqui o texto está dizendo que aquele oleiro mudou, talvez, a metodologia para fazer o vaso. E as metodologias mudam, e irão mudar cada vez mais. Os meios irão mudar. Agora, a natureza não muda. A comunicação muda. Mas a mensagem não muda. A essência não muda e jamais mudará. A palavra de Deus diz, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E aí por último o profeta recebe uma palavra dizendo o seguinte: assim como barro nas mãos do oleiro, vocês são nas minhas mãos. Interessante, amados, que aqui Deus começa a desvendar para esse homem que a intenção de Deus não é muito trabalhar a forma estética, mas a consciência de natureza. Vocês são como barros, e com barro eu posso fazer o que eu quiser. E aí eu tive a oportunidade, há uns anos atrás, de visitar lá os irmãos de Belém do Pará, e eles têm muito artesanato de barro e fazem pratos, copos, canecas, tudo com barro, mas cada um tem um design diferente, uma forma diferente. Mas a natureza de tudo aquilo é barro. E é isso que Deus está dizendo aqui: vocês são como barro nas minhas mãos. Vocês são matéria-prima nas minhas mãos. Eu tenho um propósito para construir, para edificar. E eu quero fazer de vocês como vasos. E aí eu quero que você abra comigo 2 Coríntios, capítulo 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. O Espírito Santo tem mexido muito no meu coração a respeito da igreja nesses dias. Como a igreja precisa se posicionar. Isso é uma palavra para mim e para ti, meu irmão. Para você que está em casa com a sua família. Nós precisamos compreender como que Deus quer nos levar a essa convicção de propósito. A partir do verso 1, nós vamos ler até o versículo 18, diz assim: por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos, pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia nem adulterando a palavra de Deus. E assim, pela manifestação da verdade, nos recomendamos a consciência de todos na presença de Deus. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste
em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, e em vocês a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei, também nós cremos e por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou, o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês, porque tudo isto é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, porque mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Amém, irmão? O que Paulo está falando aqui é a respeito dessa postura da igreja em meio a esses tempos. E ele está dizendo no versículo 7, olha, há um tesouro da parte de Deus, que Ele deposita na vida da igreja, como um vaso de barro. Existe um tesouro, uma revelação, que é a presença do Senhor, que é uma palavra de consolo para a sociedade, que é uma palavra de esperança, que é uma palavra de direção. Alento. Isso está na vida da igreja, está depositado. Um vaso, amado, ele serve para receber alguma coisa. Ele recebe. E aí nós lembramos aquela história daquele vaso de alabastro, daquela mulher que ungiu os pés de Jesus. Ela tinha um vaso de perfume precioso. A nossa vida é um recipiente, um receptor. Nós temos recebido um tesouro, a presença do Espírito Santo, aquele que sabe todas as coisas, aquele que está conosco, aquele que sabe o dia de amanhã, aquele que sabe o que vai acontecer com a tua vida amanhã, aquele que sabe como vai estar a sociedade amanhã. Um tesouro. E é por isso que nós precisamos nos posicionar. Não olhando para as circunstâncias e deixando que elas venham sobre nós e interfiram no nosso ânimo, no nosso pensamento, nos nossos sentimentos, mas nos posicionar naquela verdade central, eterna, de que através de Cristo nós temos uma palavra de esperança para quem está próximo de nós. Paulo diz assim: Cristo em vós é a esperança da glória. Não existe outro ser, outro organismo vivo que Deus queira usar num tempo como esse, para que se levante na sua consciência de identidade e propósito, para que compreenda a sua função profética e se levante e diga no meio da sociedade: assim diz o Senhor. Como o apóstolo Paulo se levantou naquele navio, aonde os ventos eram contrários, aonde estavam naufragando, e ele se levanta e ele diz: ninguém vai se perder, porque eu escutei uma voz, alguém me falou, veio um anjo da parte de Deus que me disse: todos os que estão contigo serão salvos. Desperta, igreja, te levanta nessa voz profética, para declarar as verdades de Deus. Se a medicina não sabe, se a economia não sabe, o Senhor sabe. E ainda que a nossa leve e momentânea tribulação possa vir contra nós, nós cremos naquilo que a palavra de Deus diz. Nós não estamos olhando para elas, nós estamos olhando para a eternidade, para aquele que é o autor, o consumador da nossa fé, que nos dá esperança e que nós sabemos haverão dias melhores. Esse tempo vai passar. E o Senhor, como oleiro, como aquele que molda a nossa vida, como aquele que edifica a nossa casa, como aquele que está edificando a sua igreja, Ele vai nos preservar, Ele vai nos manter, e Ele vai continuar liberando do seu bom tesouro sobre nós, para que nós possamos despejar, porque é para isso que serve um vaso. O vaso não recebe nada que guarde para si, ele recebe para despejar. E aí eu me lembro daquela história, e eu estou terminando, da mulher samaritana que encontra Jesus no poço.
E a Bíblia diz que ela foi buscar água, ela tinha um vaso. E aquele vaso ela tinha que encher para chegar em casa e despejar. A nossa vida, a vida da igreja é assim, irmãos. Nós recebemos palavra profética, revelação e entendimento para que possamos despejar, para que possamos encontrar no meio da nossa família e dizer assim, ó, isso vai passar. Uma palavra de esperança, de ânimo, que produz a paz. Te levanta, meu irmão. Te levanta aí na tua casa. Te levanta aí na tua realidade. É para um tempo como esse. Assim como aquele tio falou para Esther, né? Será que não foi para um tempo como esse que tu estás onde tu estás? Lembra disso? Será que não é para um tempo como esse que o Senhor tem nos colocado como igreja em tantos lugares? Pensa um pouquinho, irmão. Hoje nós estaríamos todos reunidos nesse lugar, talvez 350, 400 pessoas juntas, e nós estamos reunidos num lugar espiritual, a presença de Deus, em 350, 400, 1000, 2000, 3000 lugares diferentes, com a mesma palavra de esperança. Será que não foi para um tempo como esse, para despertar a nossa vida como igreja, para a nossa responsabilidade profética de comunicar na terra as realidades espirituais? Eu quero orar contigo, fecha os teus olhos, coloca a tua vida diante do Senhor, ainda que as configurações mudem. O que nós aprendemos com a história de Jeremias é que o oleiro preserva a matéria-prima. Ainda que as configurações da tua vida tenham mudado nesses dias, o Senhor está dizendo, eu preservo a tua vida. Eu preservo a tua vida, diz o Senhor. Eu preservo a vida da minha igreja. Ainda que as circunstâncias mudem, eu continuo sendo oleiro. E eu continuo criando vasos de barro para depositar tesouros. Senhor, nós estamos na tua presença, nesse lugar de revelação, nesse lugar onde o teu Espírito tem total liberdade para ministrar a nossa vida, Senhor. Desperta-nos como igreja, desperta o nosso coração, para que possamos assumir o nosso lugar, Senhor, em nome de Jesus. Nas nossas casas, onde nós estamos, nesse tempo onde a sociedade está vivendo no medo, na incerteza, nos questionamentos, que nós possamos ter uma palavra certa, concreta, verdadeira, em nome de Jesus, naquilo que é teu, Senhor, uma palavra que produza esperança, ó Deus, em nome de Jesus, uma palavra que produza vida, que traga alegria, em nome de Jesus, uma palavra que traga sustento, Senhor, para a vida espiritual, para a vida emocional, em nome de Jesus. Que toda a depressão caia por terra nesses dias, que todo medo caia por terra, em nome de Jesus. Usa a tua igreja, Senhor, aonde nós fomos espalhados, usa-nos para despejar esse tesouro da tua presença, esse tesouro da tua palavra, esse tesouro do teu Espírito, da esperança viva, que nós celebramos nessa manhã, aonde o Senhor ressuscitou, e a tua palavra diz que juntamente contigo, nós ressuscitamos, nós revivemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.